Seja bem-vindo a mais uma live de aquecimento do evento Workshop Endocrinovet. Eu sou a Lê e ensino veterinários clínicos a identificar e tratar as endocrinopatias para que vocês se destaquem no mercado de trabalho. Mais especificamente na live de aquecimento de hoje, eu vou falar sobre manifestações gastrointestinais e hepatobiliares versus as endocrinopatias. Será que você já atendeu algum paciente com manifestação gastroentérica e você ficou tratando esses sintomas e nem desconfiou que era uma endocrinopatia? Isso pode ter acontecido com vocês. Tem um pessoal entrando aqui, um pessoal novo que eu não tinha visto nas outras lives. Então, para vocês que estão entrando hoje pela primeira vez, eu vou explicar o que é essa tal de live de aquecimento. O que é isso? Gente, é um aquecimento para um evento que está chegando aí, chamado Workshop Endocrinovet. Nesse evento, eu vou te entregar de graça, de bandeja, o passo a passo, como identificar e tratar as endocrinopatias para você, veterinário, se destacar no mercado de trabalho. Para você se inscrever gratuitamente nesse evento, para você garantir a sua vaga gratuita nesse evento, basta você comentar aqui embaixo a palavra evento. Comentando aqui embaixo a palavra evento, você vai receber um link de inscrição com a sua inscrição gratuita. Então, garanta logo a sua vaga nesse evento. Então, bora lá, gente. Vamos falar sobre as manifestações gastrointestinais e hepatobiliares nos pacientes endocrinopatas. Então, vamos começar com um sintoma que pode ter relação com uma endocrinopatia. Vamos falar da anorexia. A anorexia, gente, é um sintoma muito genérico, né? Bastante genérico. Pode acontecer em qualquer doença hepática, doença renal, corpo estranho, dor, alteração neurológica. Então, a anorexia pode vir de qualquer doença. É um sintoma muito inespecífico. Ok, então tá, Alessandra. Anorexia tem a ver com um sintoma bem inespecífico. Traz mais informações. Vamos trazer mais sintoma para a gente ver se a gente chega em algum lugar, né? Até hemoparasitose pode dar sintoma gastrointestinal, leishmaniose, né? Então, vamos pensar aí num paciente anorético com vômito e ou diarreia. Em que doença endócrina vocês pensariam? Será que vocês pensariam em suspeitar de alguma doença endócrina que causa aí um quadro gastroentérico? Então, eu vou começar falando de uma doença endócrina que é muito frequente na nossa rotina, né? Que é o diabetes mellitus. Ah, Alessandra, mas o diabetes mellitus não causa anorexia. O diabetes mellitus não. Mas se eu estiver com um paciente com diabetes descompensado, ou seja, uma cetoacidose diabética, eu vou ter nesse paciente quadro gastrointestinal. Esse paciente vai perder o apetite, era um paciente que apresentava polifagia e de repente agora esse paciente está anorético com quadro gastroentérico. Os corpos cetônicos, então, na cetoacidose diabética, eu vou ter no paciente diabético, naquele paciente geralmente hiperglicêmico, o acúmulo de corpos cetônicos. E esse acúmulo de corpos cetônicos vem da onde? Do excesso da produção de corpos cetônicos, desencadeado aí pela falta de insulina. E aí esse acúmulo de corpos cetônicos lá no sistema nervoso central vai promover a anorexia e quadro gastroentérico, vai causar muita náusea, tá? Então fica aí já a primeira doença endócrina que pode trazer um quadro gastroentérico, sintomas gastroentéricos.
tá? Esse paciente também vai vir desidratado, porque esse paciente faz poliúria e polidipsia, né? Não polidipsia com pessoa, mas ele faz muita poliúria. E aí, quando ele começa a ficar nauseado, ele não consegue fazer a polidipsia compensatória, porque ele tá nauseado. Então, ele perde muita água pela urina. E depois ele começa a perder água também pelo quadro de vômito e não ingere água. Então, esse paciente também vem bastante desidratado e com histórico de perda de peso, de emagrecimento. Então, ele está sem comer há poucos dias, mas antes ele estava comendo bastante, mas mesmo assim ele estava perdendo peso, tá? E para fechar o diagnóstico de cetoacidose diabética, gente, se for no cão, basta a gente identificar aí uma acidose metabólica no exame de hemogasometria. Então a gente vai ter um pH reduzido, um pH ácido e baixa de bicarbonato, tá? Então, num paciente diabético, a gente vai encontrar acidemia na hemogasometria. Alessandra, mas eu não tenho um aparelho de hemogaso. Será que eu consigo fazer um diagnóstico de cetoacidose diabética? No cão você consegue. Como? Você mensurando o BHB, o beta-hidroxibutirato, que é um dos corpos cetônicos que vai estar em excesso ou acumulado nesse paciente. No caso dos felinos, gente, o BHB, a mensuração do BHB, na verdade, não é tão específica assim. Gatos podem ter aumento do BHB, né, do beta-hidroxibutirato, só pelo fato de terem uma lipidose, tá? Então não, a gente não vai conseguir diferenciar pelo BHB se o gato está em cetoacidose ou se ele está em lipidose, tá? Outra ferramenta que eu posso utilizar no diagnóstico da cetoacidose em cães é a urinálise, ou até mesmo passar aquelas fitas na urina que identificam a presença de corpos cetônicos, né? Então, aí nesse caso, o que a gente vai identificar na urina é o acetoacetato, ok? Então, agora eu acho que a gente conseguiu fechar um ciclo, né? Uma das doenças endócrinas que causa anorexia com quadro gastroentérico, quando o paciente tem vômito e pode também ter diarreia, é a cetoacidose diabética, né? Uma acidose metabólica devido ao acúmulo de corpos cetônicos. Cetoácidos, diagnóstico: hiperglicemia, glicosúria, cetonúria, acidose na hemogasometria, pH baixo, bicarbonato baixo e aumento do beta-hidroxibutirato. Ficou fácil aí, hein? Da gente lembrar a primeira doença endócrina que causa manifestação gastrointestinal. Vamos pensar numa outra doença endócrina que causa manifestação gastrointestinal? Vocês que estão me assistindo aí, pode comentar. Pode comentar. Vocês lembram de uma doença endócrina que causa manifestação gastrointestinal? Não? Tá todo mundo tímido para falar aí? O hipoadrenocorticismo. Hipo de baixa, adreno de adrenal, corte do córtex, hipofunção do córtex adrenal, onde nós teremos aí diminuição da produção do cortisol, e essa diminuição da produção do cortisol pode ou não estar associada à diminuição também da aldosterona. Então, ele vai ter no hipoadreno obrigatoriamente a deficiência de cortisol, e essa deficiência também pode estar associada à deficiência de aldosterona. O cortisol, gente, ele estimula o apetite. Então, esse paciente, primeira coisa, o paciente com hipoadreno, ele começa a ter perda de apetite, redução do apetite gradativamente, ou pode também ser um quadro agudo. Ele vai perdendo apetite, vai perdendo apetite. Ah, uma pergunta aqui. O Daniel perguntou se... Ô, Daniel, boa noite. Honra tê-lo aqui com a gente. A gente ainda não mudou o nome do hipoadreno. A gente continua chamando de hipoadrenocorticismo, tá? E aí a única coisa que a gente mudou na nomenclatura é que a gente chama de hipoadrenocorticismo eunatrêmico, eucalêmico, para aqueles que só têm deficiência a princípio de cortisol, e hipoadrenocorticismo
hiponatrêmico, hipercalêmico, aquele paciente que tem distúrbio eletrolítico e por isso a gente imagina que ele tem deficiência de aldosterona. Agora, o hiperadrenocorticismo, que mudou de nome para hipercortisolismo, tá? Então, no hipoadrenocorticismo, aí quando eu falo hipoadreno, eu tô generalizando, pode ser aquele paciente que tem distúrbio eletrolítico ou não, independentemente dele ter ou não distúrbio eletrolítico, ele pode evoluir com um quadro gastroentérico. Gabi Queiroga, boa noite. Ele pode, independentemente, todo mundo começa a aparecer pessoal aqui para falar um oizinho na véspera do feriadão, até me emociono e baguncei tudo. Mas independentemente se ele tem deficiência de aldosterona ou não, ou seja, independentemente se ele tem distúrbio eletrolítico ou não, pelo simples fato dele ter hipocortisolismo, ele vai ter perda de apetite. Pode ser progressiva, gradativa ou pode ser aguda, tá? Então é bem específico. O tutor muitas vezes relata assim, eu acho que tava meio seletivo, enjoo da ração, e na verdade é a perda de apetite que esse paciente tem por falta de cortisol, né? E aí, gente, e o quadro gastroentérico também acontece, Ale? Acontece. A integridade do endotélio depende da presença do cortisol. Do endotélio, não. A integridade do endotélio também, mas tô falando da parede do intestino, né? Depende da mucosa, depende da presença do cortisol. Então, esse paciente começa a fazer gastrite, duodenite, e isso vai causar os quadros gastrointestinais. Então, o paciente com hipoadreno vomita, pode ter diarreia. Outra coisa, os pacientes com hipoadrenocorticismo, eles também podem desenvolver alterações neurológicas, neuromusculares. E aí, uma coisa que pode também provocar quadro gástrico é o desenvolvimento de megaesôfago. Então, dentre os diagnósticos diferenciais para megaesôfago, nós temos que colocar na listinha aí o hipoadrenocorticismo. Na verdade, tem mais uma doença endócrina que causa megaesôfago, que é o hipotireoidismo. Mas como nós estamos falando hoje de manifestações gastrointestinais do paciente que tem endocrinopatia, então vamos focar aí no hipoadrenocorticismo, que pode levar ao desenvolvimento de megaesôfago. Então, ao invés de o paciente vomitar, ele vai regurgitar, né? Ele vai regurgitar. Então, na literatura, causa megaesôfago, hipoadreno e hipotireoidismo. Mas na minha experiência, eu também vi pacientes com síndrome de Cushing desenvolverem megaesôfago, tá? Então, megaesôfago entra aí na listinha dos quadros gastrointestinais. E vamos falar gastrointestinais e hepatobiliares também, né? Vamos pôr todo mundo no mesmo combo aí, tá? Manifestações gastrointestinais e hepatobiliares, ok? O que mais, Alessandra, que você vê no hipoadreno? Aí já não é mais comum, mas pode acontecer. Então, o comum é o cara que para de comer, que tem vômito e ou diarreia, né? Então, esse é o mais comum. O megaesôfago também pode acontecer. A gente tem que lembrar de diagnósticos diferenciais. E uma coisa que também a gente pode ver no hipoadreno, mas não vejo muito, mas eu tive um caso muito agudo e desafiador para a equipe de internação. O paciente fez por conta da hipotensão, porque eles podem fazer hipotensão, por quê? Porque o cortisol, ele também mantém a pressão, né? A manutenção da pressão depende do cortisol. E aí o paciente fez tanta hipotensão, que o paciente fez uma hepatopatia aguda, né? Uma hepatopatia
horrorosa, gravíssima, com aumento de amônia, inclusive. Então parecia, eu falei, gente, será que esse cachorro tem um shunt? Ele fez uma hepatopatia aguda, assim, absurda, né? Com a amônia lá em cima, né? Enzimas hepáticas no primeiro momento subiu de uma maneira absurda, que ele chegou com um quadro clássico de encefalopatia hepática, né? E no final das contas, era um paciente com hipoadrenocorticismo, né? E a gente imaginava que ácidos biliares lá em cima também, TGP, fosfatase, ácidos biliares, amônia, tudo altíssimo. E era um hipoadreno, né? Então o paciente chegou chocado e com as enzimas hepáticas altíssimas. E aí a primeira coisa que o pessoal pensou foi no shunt, que o paciente também tinha uma hipoglicemia. Nossa, deve ser um shunt, porque o paciente era jovem, foi anestesiado e após a anestesia esse paciente não acordava, né? Não acordava da anestesia e chegou com um quadro neurológico na emergência, hipotenso, hipoglicêmico, com aumento das enzimas hepáticas, né? Então dá para também no hipoadreno ter alteração hepatobiliar, manifestação gastroentérica e alterações hepatobiliares, aí fígado, nesse caso, bem comprometido, como foi o caso dessa paciente. E aí dá para confundir com um paciente cirrótico, inclusive, porque a albumina pode ficar baixa no hipoadreno, eles fazem hipoglicemia, então a gente pode confundir com o paciente hepatopata, né? Então, no caso do hipoadreno. Vamos ver, pensando em hipoadreno, eu acho que eu falei de todos os sintomas possíveis: vômito, diarreia, falta de apetite, pode ter um quadro hepático e o megaesôfago pode acontecer nesse paciente. Ô, Sheilinha, saudades de você, também te amo. E aí, tem mais doença endócrina com manifestação gastrointestinal ou hepatobiliar? Ixi, tem, né, gente? Como tem? O hipercortisolismo também pode causar manifestações aí do sistema gastroentérico ou hepatobiliar, né? Então, no hipercortisolismo, o que é mais comum da gente encontrar são alterações no sistema hepatobiliar. Então, a gente vai encontrar hepatomegalia, aumento difuso da ecogenicidade hepática, então falando aí de alteração laboratorial, né? A gente pode ter aí a mucocele biliar, então acúmulo de muco em vesícula biliar, o que vai provocar a distensão dessa vesícula com o risco de ruptura. Cães com hipercortisolismo têm 29 vezes mais chance de fazer mucocele biliar do que os outros animais, né? Então, uma chance muito grande de fazer mucocele biliar nos pacientes que têm o tal hipercortisolismo, também conhecido como síndrome de Cushing. Ah, então, mucocele é uma coisa que a gente encontra com muita frequência no paciente que tem Cushing. 29 vezes mais chance de fazer mucocele biliar. Outra complicação do paciente com Cushing é a pancreatite. A pancreatite também é mais frequente em quem tem Cushing, né? E aí a pancreatite vai causar manifestações gastrointestinais, não o hipercortisolismo em si. Então, o hipercortisolismo vai levar a pancreatite e a pancreatite vai causar manifestações gastrointestinais. Da mesma forma que a mucocele. Quando a mucocele começa a provocar uma colicistite importante, esse paciente também vai ter manifestação gastrointestinal. Ele vai fazer anorexia, ele pode ter vômito, ele pode ter diarreia. Então aí o hipercortisolismo que leva a mucocele biliar, que vai levar a colicistite
e que vai causar um quadro gastrointestinal, né? Que vai provocar o vômito nesse paciente por conta da inflamação. O hipercortisolismo, ele também causa uma hepatopatia esteroidal, então ele faz aí uma hepatopatia, uma colestase, é comum, e aí esse paciente tem aumento aí de enzimas hepáticas. Geralmente a gente vai ter aumento importante da atividade da fosfatase alcalina, porque parte dessa fosfatase é de origem hepática, mas parte dela e a maior parte é induzida por corticoide, tá? Então, revisando o hipercortisolismo não causa manifestações gastrointestinais, mas ele pode causar mucocele, colicistite, pode causar pancreatite, e essas duas entidades causam manifestações gastrointestinais. Com relação ao fígado, a gente pode encontrar aí uma hepatopatia, mas de intensidade baixa, né? Então a gente tem colestase, a gente tem aumento da ecogenicidade hepática, hepatomegalia, mas a gente não costuma ver um aumento importante da TGP, de forma a provocar aí, da gente encontrar manifestação gastroentérica e olhar lá e ver, nossa, é porque a TGP está aumentada. Isso não é comum de acontecer aí na síndrome de Cushing. Inclusive, né, eu vou ensinar para você, médico veterinário clínico, o passo a passo como identificar e tratar todas essas doenças endócrinas para que vocês possam se destacar no mercado de trabalho. E eu vou ensinar isso para vocês num evento online e gratuito, tá? Para vocês que querem garantir a vaga aí, essa vaga gratuita, a vaga gratuita neste evento, basta comentar aqui a palavra evento e você vai receber um link com a sua inscrição gratuita, ok? Beleza? Foi um recadinho para quem entrou agora. E falando de mais uma doença endócrina aí, que a gente pode ter manifestação gastroentérica, eu já até dei um spoiler no começo dessa live, o hipotireoidismo. Alessandra, o hipotireoidismo causa manifestação gastroentérica? Não é comum, a não ser quando a gente tem o megaesôfago, que também pode ser secundário ao hipotireoidismo, e aí a gente vai ter então regurgitação, né? Então esse paciente não vomita, mas ele regurgita e ele não tem perda de apetite, tá? Outra coisa que pode acontecer no paciente que tem hipotireoidismo, mucocele biliar. Cães com hipotireoidismo têm de 2 a 3 vezes mais chance de fazer mucocele biliar. E aí, fazendo mucocele, a gente pode ter, por questão de obstrução, aumento das enzimas hepáticas, por conta de obstrução, colicistite e quadro gastroentérico, tá? Isso no hipotireoidismo. Em humanos, o hipotireoidismo também pode causar constipação. A gente não vê isso muito descrito na literatura veterinária, falando que o hipotireoidismo causa constipação. E também na rotina a gente também não vê, mas pode acontecer. Eu já atendi uma vez um Schnauzer que tinha constipação e depois que a gente fez o diagnóstico de hipotireoidismo e entramos com a reposição com levotiroxina, desapareceu a constipação. E eu tenho relatos de casos aí, de alguns casos, também de colegas. Na verdade, um deles foi da Aline, que foi aluna da pós da Endócrina Clivepa São Paulo, monitora também com a gente. Ela atendeu um paciente que já tinha feito constipação, megacólon, e aí tinha que obstruir, aí tinha que fazer lavagem e tal. E era um gatinho, né, que tinha hipotireoidismo congênito, né? Então ele tinha essa constipação.
né? E um outro caso de uma outra colega também veio com histórico de constipação e, na verdade, um gatinho também era um hipotireoidismo. Entrou com a reposição, nunca mais o gato ficou constipado. Então, no hipotireoidismo, a gente não tem muitas situações aí, mas vale a pena destacar, mesmo que elas não sejam frequentes, para a gente lembrar do megaesôfago, da mucocele biliar, que pode ter obstrução, colicistite, aí eles vão vomitar no megaesôfago, ele vai fazer regurgitação, e a constipação pode acontecer. Uma coisa também que a gente pode ter, e aí eu vou juntar duas doenças no mesmo bololô, que eu acabei não citando para vocês, no hipercortisolismo, a gente pode ter as dislipidemias, e as dislipidemias levarem aí a mucocele biliar e a pancreatite, e da mesma forma, como eu tô falando do hipotireoidismo, o hipotireoidismo pode causar dislipidemia e essas dislipidemias serem responsáveis pelo desenvolvimento de mucocele biliar ou pelo desenvolvimento de pancreatite. E aí, ambas, né, mucocele complicada, já inflamada, com colicistite ou obstrução, vai causar manifestação gástrica, né, vômito e ou diarreia. Vamos ver, deixa eu pensar aqui se a gente esqueceu de mais alguma coisa. O hipertireoidismo felino. O hipertireoidismo felino também pode provocar diarreia, né, com o aumento da motilidade do trato gastrointestinal, tá? Então, a gente também tem que ficar atenta a isso. Mais alguma coisa de doença endócrina com quadro gastroentérico? Gente, eu acho que nesses 30 minutinhos aqui a gente conseguiu eu consegui compilar o máximo de informação para vocês, né, lembrarem de quais são as manifestações clínicas, doenças que têm manifestação clínica gastrointestinal e ou hepatobiliar nas endocrinopatias, né? Fazer essa correlação aí, né? Porque pode parecer pra gente, né? Esses pacientes e a gente comer bola aí e nem pensar uma doença endócrina e ficar tratando só o sintoma. Uma coisa que eu lembrei agora também muito importante, gente. Nossa, é muito importante e é uma coisa que vocês precisam tomar cuidado. Paciente idoso fazendo corpo estranho. Paciente idoso fazendo corpo estranho, e aí o corpo estranho faz o paciente vomitar, e muitas vezes a gente fica só tratando o corpo estranho, né? Ou tricobezoar, paciente idoso fazendo tricobezoar, ficar lambendo o chão. A gente tem que lembrar, se ele nunca foi de fazer isso, de roubar lixo, de comer objetos, brinquedos, ou de ficar lambendo o chão, e de repente ele começa a apresentar esse sintoma, pode ser que ele esteja polifágico. E aí, pensando em polifagia, a gente vai pensar aí na síndrome de Cushing, tá? Mais uma coisinha que eu quis lembrar para vocês, e eu já participei de algumas bancas de trabalho de conclusão de curso, e o pessoal relatava, corpo estranho, aí na pós de gastro, na pós de cirurgia, de endoscopia, né? Eu falava, gente, mas na clínica médica, você não pensou em pesquisar Cushing? Porque esse paciente está polifágico. Se ele nunca fazia a arte de roubar lixo, de comer objetos, né, corpo estranho, se ele começou a apresentar isso depois de uma certa idade, é possível que ele tenha polifagia, tá? E aí a polifagia faz com que ele tenha corpo estranho e, na verdade, a polifagia vem aí da síndrome de Cushing, tá?
Então, gente, eu tentei trazer o máximo de informações para vocês, fazendo essas correlações, tudo que dá para o máximo que eu consegui entregar para vocês numa live. Mas, para quem quiser saber mais, lembre-se que o evento Workshop Endocrinovet está chegando aí. Nesse workshop eu vou te entregar de graça o passo a passo como identificar e tratar as doenças endócrinas para você, médico veterinário clínico, se destacar no mercado de trabalho. E aí, para você garantir a sua vaga gratuita, basta você comentar aqui embaixo a palavra evento. Pessoal, obrigada pela participação de vocês. Amanhã tô de volta às 22 horas. Beijo grande, boa noite. Até mais.